E vamos agora ao nosso momento bate-papo, do bate-papo matinal aqui na sua 98.9. E o assunto de hoje vai ser sobre cuidados com alimentação e hidratação durante as férias escolares. Vamos à entrevista do dia. Liberal Mais. FM 98.9. Entrevista do dia. Olha, durante as férias escolares, muitas pessoas viajam em busca do merecido descanso para pegar muito sol, ter diversão e também botar as pernas pro ar. Porém, isso pode se tornar um problema caso o veranista não pratique uma boa alimentação e consuma bastante líquido, seja água, seja outro líquido. Por isso, para falar mais sobre este assunto muito importante durante as férias escolares, vamos conversar com o nutricionista Paulo Rodrigues. Bom dia, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, doutor. Vamos começar a entrevista, né, já com as perguntas muito relevantes sobre esse assunto. Quais são os casos mais recorrentes de má alimentação e também de falta de hidratação durante o verão? A gente sabe que indo para esses locais, para essas cidades do interior, para outras cidades do Brasil, algumas pessoas não mantêm a sua dieta, não mantêm a sua boa alimentação que fazem quando estão em casa. Consomem alguns produtos que não têm uma procedência muito regular ou também fazem alimentação mais desregrada. Quais são esses principais casos, doutor? Bom, os principais casos, a partir do momento de uma pessoa, quando ela vai viajar, é que ela sai completamente da rotina dela, do hábito de uma coisa que ela já está acostumado. Desde a qualidade do sono, é aquela pessoa que trabalha de manhã cedo, acorda por volta de 6h30, 7 horas e toma seu café. Então, quando ela vai curtir essas férias, ela corta totalmente esse hábito. Ela começa a acordar 10 horas, 11 horas e etc. Então, ela deixa de fazer algumas refeições e começa a fazer refeições estipuladas que não estão dentro de um hábito alimentar. E, com isso, esse paciente pode sofrer alguns problemas, desde gases, até quando ela foi em algum restaurante de procedência duvidosa, pode ter uma infecção, uma intoxicação alimentar, se ela não souber a procedência daquela alimentação. Os outros pacientes também deixam de ter uma boa hidratação de água. Eles começam a tomar mais refrigerante, bebida alcoólica, e isso causa uma desidratação que aí vem logo pós, que é a famosa ressaca. É isso, doutor. Essas situações, são bastante recorrentes durante as férias. Como podemos aproveitar a diversidade de frutas da nossa região para garantir a hidratação mais adequada por meio de sucos naturais? Tá. Quando a gente conversa sobre hidratação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é água. A água é o principal fator que vai melhorar esse processo de hidratação. Fora isso, a gente tem algumas frutas, tanto os regionais quanto os fora da nossa região, que são frutas que contêm maior fonte de líquidos. Por exemplo, o abacaxi, a melancia, o taperebá, o morango, que essas frutas vão te trazer várias propriedades nutricionais, além de uma boa hidratação por ser frutas de baixo nível de caloria, com o aumento dessa hidratação, porque são frutas ricas em água. Certo, doutor. E quais são essas frutas mais indicadas para um suco bem saudável? Aqui nós temos, claro, como você muito bem já citou, o cupuaçu, o taperebá, outras frutas regionais, incluindo essas frutas daqui da nossa região. Quais são as frutas, os alimentos mais indicados para um suco, um líquido saudável? Tá. Primeiro a gente vai citar o abacaxi, porque o abacaxi é uma fruta basicamente baixíssima em caloria. Só para a gente ter uma ideia, que em 100 gramas de abacaxi a gente só tem apenas 50 calorias. E quem está em processo, por exemplo, de emagrecimento, independente de férias, é uma fruta excelente, porque é rica basicamente em vitamina C, ácido fólico, ferro. E isso vai melhorar muito a hidratação dessa pessoa, porque basicamente é uma fruta que contém baixo nível de caloria e uma boa ingestão de água. A segunda fruta é a melancia, que também em 100 gramas a gente vai ter em torno de 60 a 65 calorias, que é uma fruta também rica muito em água, só que tem uma baixa quantidade de fibras. A terceira é a laranja, só que aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a laranja ela é uma boa fruta, mas quando a gente vai fazer o suco, a gente precisa de uma quantidade dessa fruta um pouco maior, e esse suco pode se tornar um pouco mais calórico. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. O quarto é o taperebá. O taperebá é uma fruta regional que tem uma boa quantidade de ômega 3, que isso melhora muito a nossa saúde cardiovascular. É um alimento também rico em ferro, rico em fósforo. Paciente que tem anemia é excelente utilizar o taperebá também.
E as vitaminas que constam nessas frutas, doutor, que estão presentes em cada suco, quais são e também como podemos listar algumas de acordo com cada fruta? Certo. Quando a gente conversa sobre frutas, a gente está conversando sobre micronutrientes. O que são micronutrientes? São todas aquelas vitaminas de A a Z. Claro que tem algumas que vai ter mais vitaminas que outras e assim sucessivamente. Quando a gente cita, por exemplo, abacaxi, laranja, morango, taperebá, são frutas ricas em vitamina C. Por exemplo, quando a gente pensa em vitamina C, a gente só pensa em laranja. Só que a laranja, ela não é uma boa fonte de vitamina C. Os alimentos e frutas que contêm mais vitamina C são acerola, morango, abacaxi, que isso também vai melhorar muito o nosso quadro de imunidade. Mas tem outras frutas que contêm ferro, outras frutas que contêm fósforo, que é o caso do taperebá. E também tem um mito, né? Tem uma questão muito relevante sobre o consumo de sucos. Não adianta você fazer um suco natural se você usar muito açúcar ou adoçante. Como a gente pode dar dicas à nossa audiência com relação ao uso desses incrementos no suco? O adoçante e o açúcar, tem um que é mais recomendável que o outro? A primeira coisa quando a gente conversa sobre isso é a gente ter equilíbrio. Eu sempre falo que o que faz mal não é o alimento, mas é a quantidade que você usa desse alimento. Mas a primeira coisa, quando a gente vai citar, é a gente aproveitar o paladar natural do que a gente já tem no nosso dia a dia. Então, ou seja, se você vai fazer um suco que ele já tem aquela pegada um pouco mais doce, que é o caso, por exemplo, de uma laranja, se aquela laranja já vier docinha, não tem tanta necessidade de você usar, seja um adoçante ou seja um açúcar. Agora, quando você vai fazer um suco de cupuaçu, que é um caso um pouco mais azedo, aí você já vai ter que adoçar um pouquinho, que aí você pode sim usar o açúcar, desde que você controle essa quantidade, ou também você pode usar o adoçante. A diferença do açúcar para o adoçante é que o adoçante não tem caloria, enquanto o açúcar tem. Mas dependendo da dosagem que você usa desse adoçante, também isso pode te trazer malefício, por exemplo, de uma disbiose intestinal. Então, tudo é o ponto de vista de equilíbrio, a dosagem e a quantidade que você vai usar, tanto do açúcar quanto do adoçante. O stevia, o adoçante stevia, tem alguma situação relacionada a isso? É mais saudável, mais indicado que os outros? Não. O stevia ele é um adoçante, basicamente, que a gente completa que ele fosse natural, que ele é extraído através de uma planta. Mas isso também não significa que se a gente usar ele de uma maneira livre, ele vai ser benéfico para a gente. Tudo aquilo que vai ser saudável é tudo aquilo que a gente tem controle. Perfeito, doutor. Com relação às polpas de frutas, né? Muitas pessoas utilizam essas polpas que já são industrializadas, congeladas em muitos casos, e não fazem o uso da fruta in natura. Tem alguma diferença? Tem diferença somente na perda de fibras. Quando a gente consome o suco, a gente vai bater ele possivelmente no liquidificador e etc. A diferença entre você consumir em natura de você consumir em suco é somente um pouco da perda dessa fibra que contém na fruta. Então, se a gente fosse conversar qual é o melhor a gente consumir, a fruta in natura ou tomar o suco, a gente dá prioridade primeiro à fruta in natura, porque a gente vai ter controle de quantidade e aproveitar 100% do nutriente contendo aquela fibra, e isso aumenta a nossa saciedade, o paciente não vai sentir tanta fome, mas, entretanto, se a gente for consumir no suco, a gente também tem que ter controle dessa quantidade. Só que aí a fibra é um pouquinho menor. E os benefícios, doutor, com relação ao consumo do suco? Né? Muitas pessoas dão prioridade para o refrigerante, aquele bem gelado, com limãozinho, bastante gelo e tudo mais. Porém, outros fazem o uso do suco. Quais são os benefícios dentro deste contexto de calor do verão amazônico e das férias escolares? Bom, o benefício em relação ao suco são todos aqueles que contêm as vitaminas essenciais que a gente precisa. Por exemplo, quando a gente vai consumir o abacaxi, um suco de abacaxi, a gente vai ter até propriedade diurética. Então, aquele paciente, por exemplo, que ele está num pós-ressaca, acordar de manhã cedo, em vez de tomar aquele café preto, tomar um suco de abacaxi, que vai ajudar a aumentar essa hidratação, melhorar essa retenção hídrica daquele paciente mulher que sofre problema de inchaço de retenção, de um período menstrual. Então, ele vai ter várias propriedades nutricionais mais benéficas do que ele tomar um refrigerante. Vamos agora às pessoas que não fazem o uso, né? Não tomam suco, não se hidratam. E vão, claro, curtir as férias, pegam muito sol, em dias também recorrentes, em dias com uma certa frequência, dia após dia, pegando aquele sol, a insolação, e fica desidratado. Quais são os primeiros sintomas ou principais sintomas que a pessoa pode identificar em si própria com relação a essa desidratação? Eu estou suando muito, estou com a boca ressecada. Quais são esses principais sintomas? O principal sintoma é a dor de cabeça.
Quando a gente sofre uma desidratação, existem alguns sinais que o nosso corpo ele vai dar, mas o primeiro sinal é a dor de cabeça, que às vezes a gente pensa, eu tô com dor de cabeça porque está muito calor, mas a gente vai analisar que aquele paciente não ingeriu nem 500 ml de água. Então, o primeiro sintoma que o paciente vai sentir é uma dor de cabeça. Tem uma diferença entre enxaqueca e essa dor de cabeça por conta de desidratação? Tem, porque a enxaqueca ela pode ser um multifatores. Até um paciente que consome muita gordura, ele pode ter enxaqueca, mas uma dor de cabeça de uma desidratação, ela vem também ligada com uma boca mais ressecada, uma pele mais ressecada. Aí a gente direciona isso a um período de desidratação.